Bom dia. Raul, o senhor tem sido citado aí pelos estados como uma referência em relação às recomendações do que eles devem fazer quanto aos gastos da Previdência, principalmente os estados que estão numa situação dificílima aí das finanças. Claro que há um certo desequilíbrio, mas o Rio de Janeiro tem de tomar medidas mais urgentes. Agora eu queria saber exatamente qual seria a sua proposta para eles se adequarem mais, os estados que na média têm um gasto aí com pessoal, funcionalismo e aposentados da ordem de 70%. O que eles podem fazer? Pois é, eu acho que nós temos de focar cada vez mais no problema da previdência pública, não só estados, como municípios e a própria União. Esse é um problema que está aí há muito tempo, precisa ser equacionado, e o problema de curto prazo é que ele decorre um gasto bastante elevado, pensando nos estados, e eles estão tendo muita dificuldade de cobrir. Só para você ter uma ideia, se pegar a média dos 3 estados, maior dimensão, depois de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, eles consomem 1/3 da receita corrente líquida com inativos e pensionistas. Esses gastos vêm crescendo rapidamente há muitos anos e as projeções indicam que eles vão crescer mais que o PIB no futuro. Então, é um gasto muito elevado e crescente que precisa ser equacionado com qualquer regime previdenciário do setor privado ou mesmo de empresas estatais. Agora, essa mudança viria no âmbito da reforma da Previdência que deve ser apresentada pelo governo ou os estados podem tomar medidas independentes? Há medidas que podem ser tomadas independente do governo federal. Mas o grosso das medidas, segundo eu imagino e segundo eu tenho sugerido, deveriam ser adotadas em conjunto por todas as esferas, pelo menos pela União e os estados, porque para demonstrar que o problema não é um problema trivial, é um problema complexo e de elevada dimensão. E aí os dois grupos, a União e os estados, têm de procurar aprovar as medidas de forma conjunta, de forma cooperativa, numa espécie de pacto, demonstrando à sociedade as razões pelas quais essas despesas subiram e por que elas tendem a explodir. Então, é uma coisa dessa ordem de magnitude e de importância. O presidente Temer, nessa semana, já chegou até a dizer que não haverá mais distinção na Previdência Geral e na Previdência Pública e que políticos também serão afetados pela reforma que ainda será apresentada. Talvez pensando exatamente nessa situação, porque a PEC que vai limitar o aumento de gastos, no final das contas, acabou não atingindo os estados e alguns governadores até gostariam de estar sujeitos a essa limitação para poder frear pressões por reajustes salariais, por exemplo, não é? Exato. Eu acho que é uma questão de tempo que os dois se irmanem na busca de uma solução em que os interesses são muito parecidos. Então, realmente não vejo como não fazer isso. Agora, essa mudança passaria, por exemplo, por um aumento da contribuição, porque nesse sentido eu já vi questionamentos até do ponto de vista legal. Não, aqui ninguém olha resistência legal ou jurídica. Aqui a gente tem que sugerir as mudanças que são necessárias. Agora, como aprovar é a segunda parte da história. Não tem que se inibir por isso, tem de resolver. É assim que eu penso. Então depois você vai ver o que é que precisa fazer para mudar e como fazer para aprovar, diante da dimensão do problema. Agora, Raul, a reforma da Previdência deve ficar para o próximo ano a tramitação. Os estados têm tempo para esperar por isso? Olha, eu acho que vai ter alguns itens que deveriam ser aprovados até o fim do ano. Isso eu não tenho dúvida, porque muitas coisas têm, por exemplo, no caso de aumento de contribuição, tem uma carência de 3 meses. Então, se deixar para o ano que vem, que hora que vai implementar isso? A situação financeira é muito difícil. E alguma outra medida relevante que exige uma urgência maior? Não, eu acho que é isso. Eu considero que o X da questão é a Previdência.
é um item de peso muito grande, e no seu equacionamento, a gente vai mexer em todos os segmentos do orçamento e vamos também produzir um aumento da confiança à medida que nós sejamos capazes de mostrar que o problema está sendo equacionado. Agora, além da questão da Previdência, tem os gastos com funcionalismo de modo geral que também afetaram muito, não? Esses gastos cresceram muito, mas veja, eles cresceram muito porque os segmentos que permitiram os aumentos são segmentos que têm fatias fixas do orçamento, e como eles têm fatias fixas elevadas e eles percebem que podem ocupá-las, aí abre um espaço para dar aumento de salário. Então nós temos de procurar ocupar essas fatias com outro tipo de gasto. Tá certo. Nós conversamos com Raul Veloso, economista e especialista em finanças públicas. Doutor Raul, muito obrigado, um bom dia, um bom feriado.